Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Batman de Ferro. Capítulo 1. Bruce Wayne. Enquanto a noite cobria Gotham City de escuridão, uma sensação de desconforto enchia o ar. Segredos sussurravam nos becos, enquanto arranha-céus imponentes se erguiam como guardiões antigos sobre a cidade. Era um lugar que abraçava a escuridão, onde heróis e vilões dançavam uma dança sem fim. Em um dos subúrbios ricos, dentro de Wayne Manor, uma quietude silenciosa foi interrompida pelo choro de um recém-nascido. Os gritos ecoaram pelos grandes salões, anunciando a chegada de uma criança. Mas essa criança era diferente, essa criança era Jack Lance, ou assim ele acreditava. Os olhos de Jack se abriram, seu olhar cheio de curiosidade além de sua idade. Ele estava deitado em um berço, enrolado em cobertores macios, seus dedos minúsculos se esticando como se procurassem por algo que ele não conseguia lembrar direito. O quarto estava suavemente iluminado com os raios pálidos da lua vazando pelas cortinas, criando padrões etéreos nas paredes do berçário. Jack sentiu o peso do momento, como se estivesse testemunhando seu próprio nascimento da perspectiva de um estranho. Wayne. Ele ouviu as vozes das enfermeiras fracas, mas inconfundíveis. Ele tinha certeza de que ouviu a palavra Wayne. Enquanto olhava ao redor da sala, uma profunda realização tomou conta dele, uma fusão de memórias, uma mistura de identidades. Ele se lembrava de ser Tony Stark lutando contra Ultron e Thanos. Mas agora, ele estava prestes a abraçar uma nova identidade, possivelmente um dos Waynes, talvez até mesmo Bruce Wayne, o jovem herdeiro da fortuna Wayne. Quem sou eu? Jack sussurrou para si mesmo, sua voz quase inaudível. Era uma pergunta que ecoava profundamente em sua mente. Ele era Jack Lance, Tony Stark ou um Wayne? Ou talvez uma combinação dos três? Sua jornada estava apenas começando, e as camadas de sua existência eram tão intrincadas quanto o passado obscuro de Gotham. Neste novo capítulo de sua vida, uma coisa era certa. Ele tinha que descobrir a verdade sobre si mesmo e encontrar seu lugar na complexa tapeçaria do multiverso. 3 anos depois, a vida em Wayne Manor havia se estabelecido em uma aparência de normalidade, ou tão normal quanto poderia ser em uma mansão cheia de segredos antigos. Jack, ou melhor, a amálgama de suas identidades passadas, havia crescido neste mundo misterioso. Com o passar do tempo, a personalidade de Jack evoluiu para uma mistura única de traços de seus antigos eus. Ele manteve a sagacidade e o talento de Tony Stark para inventar dispositivos futuristas. No entanto, ele também abraçou sua identidade como Jack Lance, um estudante de fisiologia da Terra, onde Bruce Wayne e Tony Stark eram meramente personagens famosos de histórias em quadrinhos. E claro, havia Bruce Wayne, o verdadeiro dono do corpo que Jack agora habitava. Ele estava bem ciente do Batman e de seus contos heróicos dos quadrinhos que ele havia lido em sua vida passada. Jack havia decidido se tornar o novo Batman, mas sabia que tinha que começar o mais rápido possível. Ah bem, que diabos, eu sou apenas uma criança de 3 anos. Ele pensou consigo mesmo enquanto brincava com o Batmóvel de controle remoto que ele havia montado usando peças de reposição do kit de ferramentas de Alfred. Eu não posso ser o Batman ainda. Vou pensar sobre isso mais tarde. Agora preciso evitar a morte dos meus pais. Tenho 5 anos para me preparar para isso. Bruce, uma voz chamou, interrompendo seus pensamentos. Ele olhou para cima e viu seus pais, Martha e Thomas Wayne, parados na porta. O que você está fazendo, querida? Martha perguntou, sua voz gentil e calorosa. Brincando com meu Batmóvel, ele respondeu com sua expressão séria de sempre, séria demais para uma criança de 3 anos. Eles chegaram cedo e parecem alegres hoje. Algo bom deve ter acontecido. Ele se perguntou. Bruce era diferente das outras crianças. Ele possuía força e inteligência além de sua idade. Em vez de se entregar às atividades típicas da infância, ele passava os dias absorto em livros muito além de sua faixa etária e preferia assistir a programas de notícias e ciências a desenhos animados. Isso impressionou Thomas e Martha. Thomas entrou na sala e sentou-se no chão ao lado dele, enquanto Martha ficou parada na porta com um sorriso no rosto. Você conseguiu fazer funcionar? Ele perguntou, olhando para ver o carrinho de brinquedo mais de perto. Sim, ele respondeu, seus olhos brilhando de excitação. Eu até fiz algumas melhorias. Martha assistiu à cena com um sorriso, seu coração aquecido pela visão de seu filho brincando tão feliz. Ela sentiu um senso de orgulho, sabendo que seu filho já estava mostrando sinais de uma mente brilhante. Sabe, Bruce, se você continuar assim, você pode se tornar um grande inventor um dia, disse Thomas, sua voz cheia de orgulho. Mas lembre-se, há outras coisas na vida além de inventar, e sua educação também é muito importante. Você terá que trabalhar duro e estudar muito diligentemente se quiser ter sucesso na vida. Eu sou um grande inventor, disse Bruce apontando para o Batmóvel. Eu inventei isso. Quantas crianças de 3 anos conseguem fazer isso? Thomas riu e bagunçou o cabelo do filho afetuosamente. Sim, você é um grande inventor, Bruce, mas eu quis dizer mais como. Construir coisas que mudarão o mundo para melhor. Você tem algum tempo livre, pai? Ele perguntou. Tenho algumas ideias que gostaria de compartilhar com você. Claro, Bruce. O que você tem em mente? Thomas respondeu. Você pode falar o quanto quiser depois do jantar. Martha interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Está na hora da refeição. Eu fiz seu prato favorito, espaguete com almôndegas. Nossa, espaguete com almôndegas. Meu favorito.
Bruce exclamou, seus olhos brilhando de excitação. Ele correu até Marta e a abraçou com força. Marta sorriu e envolveu os braços em volta do filho, abraçando-o forte. Vamos comer antes que esfrie. Às vezes eu esqueço, ele é apenas uma criança. 3 anos ainda são 3 anos de idade, pensou Thomas, observando a cena com um sorriso. Depois do jantar, Thomas e Bruce sentaram-se para conversar enquanto Marta foi para a cozinha para limpar. Bruce pegou um caderno de desenho e mostrou ao pai os projetos de várias invenções nas quais ele estava trabalhando. Esses são os modelos de carros nos quais tenho trabalhado, disse ele enquanto apontava para os desenhos. O primeiro é o Batmóvel 1.0, o segundo é o Batmóvel 2.0, e os demais são todos supercarros. Estes são impressionantes, Bruce comentou Thomas enquanto examinava os desenhos. Ele desenhou tudo isso? Tantos detalhes e criatividade. Ele refletiu em seus pensamentos enquanto estudava os desenhos atentamente. Ele deve ter passado muito tempo nisso. Ele realmente é uma criança extraordinária. Todas essas tecnologias são avançadas demais para sua idade. Algumas delas nem existem ainda. Eu sei, certo? Eles vão ser incríveis quando eu os construir, Jack disse com um sorriso. O Batmóvel 2.0 vai ser tão rápido que ninguém vai conseguir alcançá-lo. Mas primeiro eu tenho que fazer o Batmóvel 1.0 funcionar direito. Tenho certeza. Hein? Os olhos de Thomas caíram sobre um papel dobrado dentro do livro de desenho. Ele o desdobrou. Era algum tipo de projeto de alguma coisa. Sua testa franziu em confusão. O projeto continha rabiscos, desenhos e fórmulas que eram diferentes de tudo que ele já tinha visto antes. Equações e símbolos dançavam pela página, seu propósito envolto em mistério. Bruce, escove os dentes e vá dormir, a voz de Marta veio da cozinha. Vamos lá, ele correu, escovando os dentes com um vigor que combinava com seu entusiasmo juvenil. Enquanto estava em pé em um banquinho em frente ao espelho do banheiro, ele não conseguia deixar de pensar em quão pequeno ele era. Quem imaginaria que ele teria outra chance de viver? Eu me pergunto o quão grande é esse multiverso? Mas já que o multiverso é real e eu renasci 2 vezes seguidas, então deve haver uma maneira de viajar entre o universo DC e Marvel, e outra pessoa além de mim também pode ter experimentado essa coisa de renascimento. Ele murmurou para si mesmo depois de lavar o rosto. Se eu puder descobrir uma maneira de viajar entre diferentes dimensões, eu posso ser capaz de encontrar meu caminho de volta para casa. Capítulo 2, Skitball. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas, lançando um brilho quente e dourado no quarto. Na mansão Wayne, onde segredos e mistérios se entrelaçavam com a vida cotidiana, o dia começava como qualquer outro, com um senso de propósito que irradiava de seus ocupantes. Lá embaixo na cozinha, Alfred Pennyworth, o mordomo de confiança e guardião da família Wayne, estava preparando o café da manhã. Ele se movia com um senso de eficiência e graça, um homem que havia aperfeiçoado sua arte ao longo dos anos. Enquanto Alfred trabalhava, ele não conseguia deixar de pensar nas circunstâncias incomuns que cercavam o jovem Bruce. O rápido desenvolvimento do garoto e seu intelecto aguçado não passaram despercebidos. Ele tinha visto os desenhos e plantas que Bruce havia criado, e eles eram nada menos que notáveis, especialmente para alguém de sua idade. O mestre Bruce possui uma mente extraordinária, ele refletiu consigo mesmo, colocando um prato de panquecas e frutas na mesa. Ele olhou para o relógio, estava quase na hora do jovem Bruce acordar. O som de passos vindos do corredor do lado de fora da cozinha chamou sua atenção. Ele se virou para ver Thomas Wayne, vestido em um elegante terno de negócios, correndo em direção à porta com uma pasta na mão. Bom dia, mestre Thomas. Alfred cumprimentou, sua voz carregada de formalidade apesar da hora inicial. Thomas parou por um momento. Bom dia, Alfred. Receio que tenha uma reunião cedo na Wayne Enterprises. Há um acordo crucial para finalizar. O olhar de Alfred permaneceu firme enquanto ele avaliava a situação. Não era incomum que Thomas tivesse assuntos de negócios que exigissem sua atenção imediata, mas esta manhã parecia diferente. Posso preparar um café da manhã para a viagem para o senhor? Ele ofereceu, já imaginando uma variedade de alimentos cuidadosamente embalados que abasteceriam Thomas durante sua manhã agitada. Thomas hesitou, claramente dividido entre a urgência da reunião e a ideia de um café da manhã adequado. Vou pegar alguma coisa no caminho. A preocupação de Alfred com o bem-estar da família Wayne era evidente em seus olhos. Mestre Thomas, entendo a importância do seu trabalho, mas a senhora Wayne ficará preocupada e possivelmente brava se você pular seu café da manhã novamente. Thomas suspirou, percebendo a verdade nas palavras de Alfred. Eu não quero enfrentar a ira de Marta. Por favor, prepare um café da manhã para a viagem para mim. Eu comerei no caminho. Muito bem, senhor. Ele assentiu em reconhecimento e rapidamente começou a preparar um café da manhã para a viagem para Thomas. Ele sabia que a preocupação de Marta com a saúde do marido era bem fundamentada, e ele fez o melhor que pôde para garantir que Thomas e o jovem Bruce estivessem bem nutridos e cuidados. Ele rapidamente empacotou uma seleção de itens de café da manhã em um recipiente limpo, certificando-se de que era uma refeição balanceada que forneceria a energia necessária para o dia. Ele colocou tudo em uma bolsa, pronto para Thomas levar com ele. Aqui está seu café da manhã, senhor. Por favor, tome cuidado e tenha um dia de sucesso na Wayne Enterprises, disse ele, entregando a sacola a Thomas. Obrigado, Alfred. Eu aprecio isso, Thomas respondeu com um aceno de cabeça, pegando a bolsa dele. Ele sabia que sempre poderia contar com Alfred para cuidar da família, garantindo que até os menores detalhes fossem atendidos.
Com um aceno final, Thomas saiu da sala, rumo aos desafios do dia. Alfred foi até o quarto do jovem Bruce, onde sabia que o garoto logo acordaria. Ele bateu gentilmente na porta e entrou, encontrando Bruce sentado no chão com um batmóvel de brinquedo desmontado que ele havia construído outro dia. Bruce olhou para cima, seus olhos brilhando de curiosidade, quando Alfred entrou na sala. Ele estava absorto em seus ajustes, tentando descobrir as complexidades do batmóvel em miniatura. A presença do mordomo era uma constante reconfortante em sua vida, alguém em quem ele havia aprendido a confiar implicitamente. Bom dia, mestre Bruce, ele cumprimentou com um sorriso caloroso, seu sotaque britânico adicionando um toque de sofisticação à manhã. Ele se aproximou de Bruce e examinou cuidadosamente o brinquedo desmontado. Qual parece ser o problema com nosso batmóvel hoje? Bruce inclinou a cabeça, sua expressão pensativa. Acho que preciso atualizar o sistema de propulsão. Não é tão rápido quanto eu queria. Alfred riu baixinho, seus olhos brilhando de diversão. Sempre buscando a perfeição, eu vejo. Muito bem, que tal darmos uma olhada nisso depois do café da manhã? Bruce assentiu ansiosamente, seu entusiasmo não diminuído pelo desafio técnico. Bem, não que seja muito desafiador para ele, mas sem acesso às ferramentas adequadas e considerando que ele tem apenas 3 anos de idade, sim, é meio desafiador para ele. Isso parece um plano. Tenho pensado em algumas melhorias. Excelente, disse ele, guiando Bruce até a pequena mesa posta para o café da manhã. Ele puxou uma cadeira para o jovem garoto, que subiu nela com um senso de independência além de sua idade. Ao se sentar, Alfred colocou um prato de panquecas recém-feitas na sua frente, coberto com uma porção de chantilly e um fiozinho de xarope de bordo. Ao lado, havia uma variedade colorida de fatias de frutas, incluindo morangos, bananas e mirtilos. Os olhos de Bruce brilharam ao ver a mesa do café da manhã. Uau, isso parece incrível. Você é o melhor. Droga. Por quanto tempo eu tenho que me comportar como uma criança maldita com uma mente genial? Por que eu tenho que renascer no corpo de uma criança? Ele se perguntou. Alfred não conseguiu deixar de sorrir diante do entusiasmo da criança. Estou feliz em ouvir isso. É importante para mentes jovens em crescimento começar o dia com uma refeição saudável. A propósito, Bruce se virou para o mordomo. Você viu meu caderno de desenho? Enquanto isso na Wayne Enterprises, Thomas Wayne correu pelos corredores movimentados da Wayne Enterprises, sua mente preocupada com a misteriosa planta que ele havia descoberto no caderno de Bruce mais cedo naquela manhã. As equações e símbolos na página o intrigaram, e ele não conseguia se livrar da sensação de que eles tinham algum significado. Ao entrar no escritório de pesquisa e desenvolvimento, ele foi recebido pela visão familiar de cientistas e engenheiros absortos em seu trabalho. Thomas não era estranho ao mundo da tecnologia de ponta, tendo supervisionado inúmeros projetos em seu papel como CEO da Wayne Enterprises. No entanto, o conteúdo do projeto era diferente de tudo que ele já havia encontrado antes. Bom dia, Sr. Wayne, cumprimentou sua assistente, Emily, uma mulher jovem e eficiente que trabalhava com ele há anos. Bom dia, Emily, ele respondeu com um aceno de cabeça. Ele foi até seu escritório, seus pensamentos consumidos pelas fórmulas enigmáticas. Ele precisava entender seu propósito e origem. Uma vez dentro de seu escritório, ele fechou a porta atrás de si, dando a si mesmo um momento de solidão para se concentrar. Ele colocou a planta em sua mesa e começou a examiná-la mais de perto. As equações eram complexas, e os símbolos pareciam desafiar a notação matemática convencional. Estava claro que quem quer que tivesse criado isso tinha um profundo entendimento de física avançada e princípios de engenharia. Havia referências a conceitos que estavam muito além do escopo da tecnologia atual. Isso não é só um rabisco de criança, Thomas murmurou para si mesmo, franzindo as sobrancelhas em concentração. Essas equações, elas sugerem algo extraordinário. Ele pegou um bloco de notas e começou a anotar os elementos que conseguia decifrar. Lentamente, mas firmemente, ele começou a juntar as peças do quebra-cabeça, formando uma compreensão aproximada do design pretendido. Enquanto isso, Emily bateu gentilmente na porta e entrou, segurando um tablet com uma exibição dos projetos atuais da Wayne Enterprises. Sr. Wayne, aqui estão as atualizações sobre nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento em andamento, ela disse, com a voz profissional e composta. Ele olhou para cima brevemente, reconhecendo a presença dela. Obrigado. Por favor, deixe-os na mesa. Vou revisá-los mais tarde. Ela colocou o tablet na mesa e então notou a planta que Thomas estava estudando. Sua curiosidade levou a melhor, e ela não resistiu e perguntou, isso é algo relacionado a um novo projeto, senhor? Ele parou por um momento, debatendo se deveria compartilhar o misterioso projeto com ela. Embora confiasse na competência e descrição de Emily, a natureza dessa descoberta era altamente incomum. Você acha? Ele segurou o caderno de desenho diante dela. Rabiscos de giz de cera? Ela foi pega de surpresa ao ver os rabiscos bagunçados de uma criança. Esse é o livro de desenho do Bruce? Ele olhou para Emily com um sorriso cúmplice enquanto observava sua reação aos rabiscos aparentemente caóticos no caderno de esboços. Era uma reação que ele esperava, dado que o projeto estava escondido dentro das páginas de um livro de desenho infantil. Sim, é o livro de desenho de Bruce, Thomas respondeu, mantendo seu tom casual. Ele não queria revelar o verdadeiro significado da planta ainda. Ele tem sido muito imaginativo ultimamente, desenhando todo tipo de coisa. O ceticismo de Emily era evidente enquanto ela continuava a examinar os desenhos coloridos de super-heróis e criaturas fantásticas que enchiam as páginas.
Ela não conseguia deixar de rir da inocência infantil de tudo isso. Ele certamente tem uma imaginação ativa, ela comentou com um toque de diversão na voz. Thomas decidiu manter a fachada de inocência também, não querendo divulgar muita informação. De fato, ele faz. Crianças podem ser bem criativas. E graças a isso, ele tirou uma página da pasta e entregou a ela. O design de um carro? Ela pegou a página. Sim, graças aos rabiscos de Bruce, consegui desenhar algo novo em um tempo. Envie o design deste carro para Paul. Quero surpreender Bruce em seu próximo aniversário, disse ele com um sorriso. Capítulo 3. Os dias viraram semanas, e o jovem Bruce continuou a exibir um nível surpreendente de intelecto que estava muito além de sua idade. Ele havia sido matriculado em um jardim de infância local, e suas experiências lá foram nada menos que extraordinárias. Na pequena e colorida sala de aula cheia de brinquedos e risadas, Bruce se destacou como uma criança prodígio. Enquanto as outras crianças brincavam com blocos de construção e tintas a dedo, ele já estava lendo livros que desafiariam a mente média dos adultos. Sua professora, Sra. Johnson, ficou surpresa e um pouco sobrecarregada com as capacidades do menino. Em uma manhã ensolarada, enquanto as crianças se reuniam em volta de uma pequena mesa para uma aula, a Sra. Johnson apresentou um quebra-cabeça para a classe. Era um quebra-cabeça simples com peças grandes com vários animais. Tudo bem, crianças, ela disse com um sorriso caloroso, vamos ver quem consegue completar esse quebra-cabeça primeiro. É uma corrida. As crianças agarraram os pedaços ansiosamente, com os olhos brilhando de excitação. Por quê? Por que eu tenho que suportar esse inferno? Que crime eu cometi para ser colocado nessa sala de jogos para crianças? Bruce gritou em sua mente. Seus pensamentos internos eram um contraste gritante com a inocência e o entusiasmo que irradiavam das outras crianças na sala de aula. Enquanto elas alegremente montavam suas peças de quebra-cabeça, ele se sentou com um ar de resignação, seu olhar fixo no quebra-cabeça. A Sra. Johnson notou sua falta de participação e se aproximou dele com um sorriso gentil, sem saber da mente extraordinária que residia dentro do garotinho. Bruce, querido, você não vai participar da corrida de quebra-cabeças? Ele olhou para ela com uma expressão calma e madura. Este quebra-cabeça é bem simples. Não representa nenhum desafio para mim. A professora piscou surpresa, não esperando tal resposta de uma criança do jardim de infância. Ela tinha visto vislumbres do intelecto avançado de Bruce, mas esta foi a primeira vez que ele abertamente descartou uma tarefa como abaixo dele. Sério, Bruce? Ela perguntou, sua curiosidade aguçada. Bem, por que você não tenta mesmo assim? Às vezes é divertido fazer coisas simples com amigos. Ele suspirou suavemente, cedendo à ideia. Com uma graça casual que desmentia sua idade, ele pegou uma peça de quebra-cabeça e a encaixou sem esforço em seu devido lugar. A imagem de uma girafa sorridente rapidamente começou a tomar forma sob seus dedos ágeis. As outras crianças assistiram com espanto enquanto Bruce completava o quebra-cabeça com velocidade e precisão espantosas. Seus olhos não disparavam em confusão como os outros. Em vez disso, ele parecia ter um senso inato de onde cada peça pertencia. Terminei, ele anunciou, colocando a peça final em seu lugar. A girafa sorriu para ele do quebra-cabeça completo. A Sra. Johnson ficou surpresa com a velocidade com que Bruce terminou. Ela não conseguiu deixar de se maravilhar com suas habilidades. Bem, Bruce, parece que você é um verdadeiro mestre dos quebra-cabeças. Eu te disse que esse quebra-cabeça é bem simples, ele respondeu com uma expressão inexpressiva. A Sra. Johnson queria dizer algo, mas uma criança aparentemente bateu a cabeça em um pequeno bloco de plástico e começou a chorar. Ela correu até ele. Eu sei que sou um gênio. Sou um adulto renascido no corpo de uma criança e no cérebro de Tony Stark. Ele queria gritar sua frustração aos céus. Ele queria construir um traje de Batman de alta tecnologia com o reator Arc do Homem de Ferro e realizar seu sonho de se tornar o Cavaleiro das Trevas de Gotham ou, no caso dele, o Cavaleiro de Ferro. Mas ele só podia amaldiçoar a situação em que estava agora. Imagine um adulto no corpo de uma criança de 3 anos e meio sentado em um jardim de infância entre crianças pequenas gritando, chorando, fazendo xixi e cocô, brincando com terra, lama e uma montanha de coisas pegajosas. Quando sua situação começou a se tornar clara para ele, Bruce percebeu o quão ferrada sua situação estava, e ele não conseguiu conter sua imensa tristeza. Ele queria culpar seus pais por admiti-lo neste jardim de infância, 1 ano e meio antes, o que poderia ser, como diz o ditado, uma prisão onde você pode correr, mas não pode escapar. Ele queria comer macarrão picante, mas seu corpo estava desejando leite. E sua língua de criança era muito delicada e fraca para lidar com qualquer coisa além de coisas insossas e doces. Ele queria saborear uma taça de vinho e uma fatia de pizza, mas tudo o que ele estava recebendo era comida de bebê, e isso fazia sentir como se estivesse morrendo toda vez que sua boca mastigava comida de bebê. Ele queria aproveitar um pouco da vida sexual, e ainda assim a única opção que estava disponível para ele agora eram fraldas. Bem, às vezes ele perde o controle da bexiga devido ao seu cérebro dizendo ao corpo do seu filho de 3 anos e meio o que e como fazer. Todas essas queixas se acumularam lentamente em sua mente, e ele queria desabafar sua frustração. Ele não consegue nem assistir a um pornô bem. Exceto, talvez, um programa infantil como Bob Esponja. Nenhum smartphone, nenhum computador ou laptop, nada. Ele tem apenas alguns brinquedos, uma TV com bloqueio parental, embora ele possa hackeá-la a qualquer momento, alguns livros infantis fáceis de entender e fraldas.
Bem, a internet e os livros eletrônicos eram opções muito boas. Mas ainda assim, ele anseia por ler os quadrinhos e romances sobre super-heróis que ele gostava em sua vida passada e assistir aos filmes em tela cheia de alta qualidade 4K. E acima de tudo isso, há um problema gigantesco que ele simplesmente não consegue resolver. Ele queria treinar seu corpo. Embora seu cérebro fosse tecnicamente adulto, seu corpo ainda era fraco e subdesenvolvido. Porra, quando eu vou crescer? Bruce gritou internamente em frustração. O dia passou sem que nada interessante ou incomum acontecesse. Mais tarde, quando a noite caiu, Bruce se viu enrolado em sua cama, olhando para o céu escuro. Vai chover hoje, ele murmurou enquanto olhava pela janela. Seus olhos foram em direção ao seu relógio de brinquedo brilhante, 2 horas da manhã. O silêncio pacífico foi perturbado pelo tamborilar da chuva pesada, como se os céus estivessem chorando lágrimas de tristeza e dor. O quarto ficou mais escuro, e as gotas de chuva aumentaram em intensidade e tamanho até que toda a janela foi bloqueada por uma cortina de água. Um relâmpago iluminou brevemente o quarto e Bruce viu seu pequeno corpo na pequena cama. Ele lentamente desceu de sua pequena cama e silenciosamente caminhou em direção à porta. Abrindo-a lentamente, ele olhou para fora para verificar os corredores. Vendo que ninguém mais estava acordado no momento, ele fechou a porta e trancou-a por dentro. Ele acendeu uma vela e colocou-a no chão, pois a eletricidade parecia estar desligada e o gerador não parecia estar funcionando. Colocando a vela, ele abriu o armário e vestiu a capa de chuva sobre as roupas para não se molhar. Então ele pegou uma tocha, abriu a janela lentamente e pulou para fora. Assim que seus pés pousaram no chão lamacento, a chuva já estava começando a penetrar pelo vão entre a capa de chuva e o capuz em sua cabeça. Acendendo a tocha, ele começou a caminhar pelo jardim, as gotas de chuva batendo em seu rosto como pequenas balas, picando-o. Finalmente, ele conseguiu chegar ao seu destino, uma pequena casa de madeira que ele e Alfred construíram na semana passada. Ele abriu a porta e entrou. Fechando a porta, ele lentamente tirou sua capa de chuva. A escuridão dentro da cabine era perfurada pelo brilho fraco da luz da tocha. Enquanto seus olhos se ajustavam à escuridão, ele caminhou em direção à pilha de brinquedos e os empurrou para o lado. Deitado sob a pilha estava nada. Bruce pegou seu raspador de lama de plástico da pilha de brinquedos, raspando a superfície do chão com ele e depois de fazer isso algumas vezes, revelou uma pequena tábua de madeira escondida sob a lama. Empurrando-a para o lado, ele tirou uma grande caixa de plástico. Bruce sentou-se de pernas cruzadas e colocou a caixa de plástico na sua frente. Abrindo a caixa, ela revelou um estoque secreto de equipamentos que ele estava pegando aqui e ali. Bem, talvez ele tenha pegado um parafuso ou 2 das ferramentas domésticas, fios e alguns aparelhos eletrônicos, como lâmpadas. E talvez ele acidentalmente tenha encontrado um estoque de ferramentas de metal quando visitou o laboratório do hospital de seu pai. Ou aqueles gritos falsos de vez em quando e sua exigência de visitar o setor de desenvolvimento da Wayne Enterprises, um momento antes de os funcionários do departamento de pesquisa do setor AIF serem chamados para almoçar. Ele pode ter levado algumas coisas demais, mas eles não perceberam que ele estava escondendo coisas. Não é chamado de roubo quando tudo vai ser usado para coisas maiores. De qualquer forma, sou uma criança, não precisa me questionar. Bruce pensou com um sorriso, orgulhoso de si mesmo por evitar as câmeras de segurança e as pessoas de lá. Agora tenho todo o equipamento que preciso para fazer uma arma de relógio de pulso e uma microbomba, ele murmurou animadamente. Ele agora pode atingir 2 objetivos de sua lista de objetivos. Eles o ajudarão a matar o cara que vai atirar em seus pais nos próximos anos. Capítulo 4. A pequena cabana de madeira mal era grande o suficiente para acomodar uma única pessoa confortavelmente. Seu interior mal iluminado era iluminado apenas pelo brilho fraco da tocha que Bruce segurava em suas mãos. A chuva lá fora continuava a bater contra o telhado e as janelas, criando um pano de fundo relaxante para a atividade clandestina que acontecia lá dentro. Ele estava sentado de pernas cruzadas no chão, cercado por um pequeno arsenal de ferramentas e materiais que ele havia coletado clandestinamente ao longo do tempo. A caixa de plástico estava aberta diante dele, revelando uma série de fios, circuitos e pequenos componentes. Seus dedos se moviam com precisão praticada enquanto ele selecionava cuidadosamente os componentes necessários. Cada peça havia sido meticulosamente escolhida para seu propósito específico. Era um processo delicado, semelhante a resolver um quebra-cabeça intrincado. A complexidade de sua tarefa parecia em desacordo com o ambiente simples, mas Bruce não se intimidou. Ele começou com o corpo principal da arma de relógio de pulso. Desmontando cuidadosamente um velho relógio de pulso que havia adquirido, ele recuperou o invólucro e selecionou um mecanismo de mola miniaturizado adequado de dentro. Esse mecanismo serviria como base para acionar o mecanismo da arma. Em seguida, ele cuidadosamente desmontou um pequeno, mas poderoso, rojão, extraindo seu núcleo explosivo. Ele o manuseou com cuidado, ciente dos riscos envolvidos. Esta seria a fonte de propulsão do projétil, uma força compacta, mas potente. Bruce delicadamente conectou o mecanismo de mola ao núcleo explosivo, garantindo que ele fosse detonado com precisão de tempo. Ele então cuidadosamente começou a integrar um pequeno tubo, direcionando a força explosiva para a trajetória desejada. O suor escorria por sua testa enquanto ele trabalhava no espaço confinado, a pressão de sua tarefa era palpável. A chuva ainda está caindo forte. A arma em miniatura começou a tomar forma, parecendo um relógio de pulso compacto com modificações sutis.
Ele escondeu cuidadosamente o núcleo explosivo dentro do invólucro, certificando-se de que estava firmemente aninhado dentro de seus limites. A fiação e o mecanismo de disparo foram cuidadosamente escondidos, não deixando sinais visíveis do potencial mortal que o dispositivo continha. Por fim, ele prendeu a alça do relógio de pulso, garantindo um ajuste confortável ao redor do pulso do usuário. Era um disfarce aperfeiçoado por meio de um artesanato meticuloso, uma arma mortal escondida à vista de todos. Tudo bem, o primeiro protótipo está completo. Hora de testar. Ele prendeu o relógio no pulso e pegou uma pequena bola de metal que ele poderia ter pegado emprestado do P&D da Wayne Enterprise quando ninguém estava olhando. Ele cuidadosamente carregou a pequena bola de metal na arma de relógio de pulso modificada. Seu coração disparou com uma mistura de excitação e trepidação enquanto ele se preparava para testar sua criação. A chuva lá fora continuou seu ritmo implacável, aparentemente alheia ao momento significativo dentro da pequena cabana. Com a bola de metal firmemente no lugar, ele mirou a arma de relógio de pulso no chão de madeira. Seu dedo pairou sobre o mecanismo de gatilho oculto. Ele respirou fundo e firmou sua mão. 3, 2, 1. Ele apertou o gatilho escondido. Houve um clique abafado, seguido por uma explosão repentina de força que lançou a bola de metal em direção ao chão. O pequeno projétil atingiu a superfície lamacenta com velocidade notável, quente, quente, quente. Ele rapidamente puxou a pulseira e jogou o relógio no chão, propulsão baseada em calor, eficaz, mas muito quente. Ufa! Ele soprou ar em seu pequeno pulso. A mente de Bruce acelerou enquanto ele pensava em como amenizar o problema do calor excessivo gerado pelo sistema de propulsão da arma de pulso. Ele examinou cuidadosamente os componentes do relógio de pulso modificado, concentrando-se no núcleo explosivo e na tubulação que direcionava a força explosiva. Ficou claro para ele que o calor era resultado da rápida combustão do material explosivo. Para resolver esse problema, ele precisava encontrar uma maneira de dispersar o calor de forma mais eficiente. Seus olhos caíram sobre uma pequena placa de alumínio que ele havia recuperado do gabinete de um laptop antigo. Era leve e tinha excelentes propriedades de condução de calor. Bruce teve uma ideia. Ele tentou cortá-la, mas... Porra! Alfred trancou o cortador no armazém do jardim. Talvez eu engane para cortá-lo para mim. Uma atualização para o Batmóvel como desculpa parece boa o suficiente e ele suspirou, percebendo que precisaria bolar um plano para obter o cortador do armazém do jardim. Convencer Alfred a ajudá-lo com uma atualização do Batmóvel parecia uma desculpa razoável, mas ele precisava ter cuidado para não levantar suspeitas. Bruce sabia que não podia se dar ao luxo de apressar essa operação delicada. Ele precisava esperar o momento certo para abordar Alfred com seu pedido. Enquanto isso, ele escondeu cuidadosamente a arma de relógio de pulso e o resto dos itens no compartimento secreto sob a tábua de madeira. Ele remontou a pilha de brinquedos para esconder qualquer evidência de suas atividades e colocou tudo de volta em seu lugar original. Sua mente já estava ocupada formulando um plano para abordar Alfred e garantir as ferramentas necessárias para as modificações. Ele sabia que o momento e a apresentação seriam cruciais para ganhar a cooperação de Alfred sem levantar suspeitas. Bruce apagou a luz da tocha, certificando-se de não deixar nenhum vestígio de sua aventura noturna. Ele abriu a porta da cabine lentamente, verificando mais uma vez se havia alguém por perto. A chuva havia diminuído, deixando uma atmosfera calma e úmida do lado de fora. Saindo na noite fria e úmida, ele voltou para a mansão Wayne, a escuridão escondendo seus pensamentos e intenções. 2 dias depois, era uma manhã ensolarada, e Bruce tinha se sentado em seu assento habitual na mesa da cozinha para o café da manhã, seus pensamentos consumidos pela conversa iminente com Alfred. Já fazia um tempo desde que ele acordou e se sentou para o café da manhã à mesa. O mordomo estava ocupado com seus deveres pela casa, e esta era a oportunidade de Bruce apresentar seu pedido. Bom dia, Alfred, ele cumprimentou alegremente, assumindo sua expressão mais inocente e carinhosa enquanto mastigava seu cereal. Bom dia, mestre Bruce, Alfred respondeu, colocando um prato de ovos mexidos e torradas na frente do jovem garoto. Espero que tenha dormido bem? Ele assentiu, tomando um gole de leite. Sim, tive uma boa noite de sono. Muito bom ouvir isso, Alfred disse com um sorriso caloroso, apreciando a simplicidade do mundo de uma criança. Há algo especial que você gostaria de fazer hoje? Bruce parou por um momento, fingindo uma expressão contemplativa. Na verdade, eu estava pensando, quero melhorar meu Batmóvel. Alfred levantou uma sobrancelha, seu interesse despertado. Melhorar seu Batmóvel, mestre Bruce? Sim, ele respondeu. Pensei que poderíamos torná-lo mais aerodinâmico, talvez adicionar alguns propulsores extras para a velocidade. E definitivamente melhorar o sistema de comunicação. Será como um verdadeiro carro de super-herói. Alfred não pôde deixar de ficar impressionado com a criatividade de Bruce. Ele decidiu encorajar essa imaginação, sabendo que era uma saída saudável para uma mente em crescimento. Uma ideia esplêndida de fato, mestre Bruce. Precisaremos de algumas ferramentas para este projeto. Deixe-me buscar o kit de ferramentas no depósito do jardim, enquanto você termina seu café da manhã. O coração de Bruce pulou uma batida com a disposição de Alfred em ajudar. Esta era sua chance de obter as ferramentas necessárias para suas modificações de arma de relógio de pulso. Ele tentou conter sua excitação e manter um comportamento casual. Obrigado, Alfred.
Alfred sorriu calorosamente, feliz em ver Bruce tão engajado e entusiasmado com o projeto. Claro, mestre Bruce. Vamos fazer deste Batmóvel o melhor que ele pode ser. Capítulo 5. 5 anos se passaram desde aquela noite chuvosa na pequena cabana de madeira, onde Bruce, de 3 anos e meio, havia criado sua primeira arma de relógio de pulso. Agora, aos 8 anos, Bruce Wayne estava sentado em uma sala de aula, cercado por colegas cujas mentes eram muito mais simples e menos vorazes do que a dele. Os anos foram uma bênção e uma maldição para Bruce. Por um lado, ele usou seu intelecto para se destacar nos estudos, absorvendo conhecimento a uma taxa espantosa. Por outro lado, ele se viu sufocado nos limites de um sistema educacional convencional. As matérias eram fáceis demais, lentas demais para sua compreensão avançada. Ele queria se concentrar em criar vários equipamentos e itens bizarros. Mas seus pais disseram que educação e diplomas eram 2 coisas que ele deveria possuir se quisesse viver a vida dos seus sonhos e não havia atalhos. Seu pai não permite que ele corte de notas e passe para séries mais altas. Você precisa ter paciência, Bruce. Sei que você é um gênio, mas se não tiver paciência, não terá sucesso na vida. As palavras de Thomas ecoavam em seus ouvidos enquanto ele polia seu relógio de pulso. A arma de pulso passou por inúmeras modificações e refinamentos, cada um projetado para torná-la mais eficiente e menos chamativa. Enquanto estava sentado na sala de aula, sua atenção dividida entre a palestra monótona do professor e seus próprios pensamentos, Bruce não pôde deixar de sentir uma sensação de inquietação. O ano letivo tinha acabado de começar, e ele já estava bem à frente do currículo. Bruce, a voz da professora soou, frustração evidente enquanto ela tentava chamar sua atenção. Bruce voltou à realidade, seu olhar mudando do design intrincado em seu relógio de pulso para o professor na frente da sala de aula. Seus colegas se viraram para olhar para ele, alguns com curiosidade, outros com diversão. Sim, senhorita Davis, ele respondeu, seu tom educado, mas distante. A senhorita Davis suspirou, claramente exasperada pela falta de participação dele. Bruce, você precisa prestar atenção na aula. Você não pode simplesmente se distrair assim. A senhora Davis, professora de matemática, olhou para Bruce com uma mistura de preocupação e frustração. Você conhece aquela professora em todas as escolas que é meio chata e simplesmente ruim no que faz? Sim, é essa moça. Ela estava vestida com seu terninho de sempre, seu cabelo escuro preso em um coque apertado e sua expressão tensa. Sua voz era aguda, irritando Bruce e ela o lembrava das tias irritantes e exigentes que deixam as pessoas desconfortáveis e ainda assim nunca entendem. Ela era definitivamente alguém que não faria nada que lhe mandassem fazer. Ela choramingava e dava desculpas quando pega, mas nunca aceitava nenhuma culpa. 36, Bruce respondeu com um tom ausente. Seu rosto ainda tinha o mesmo sorriso agradável, porém distante. A senhorita Davis soltou um bufo indignado, cruzando os braços sobre o peito. Bruce, você não estava me ouvindo. Estou? Ele levantou uma sobrancelha em questionamento. Seu colega de classe abafou suas risadas no fundo, fazendo com que suas sobrancelhas franzissem levemente. Não era a primeira vez que eles faziam tal coisa, mas sua pergunta deixou a senhorita Davis um pouco nervosa. Ele apontou para o quadro negro, a fórmula matemática da segunda série pintada na superfície, e soltou um leve suspiro quando seus colegas falharam em abafar suas risadas novamente. 36, senhorita Davis. Estou certo. Ok, sua resposta gaguejou enquanto ela tentava encontrar sua compostura. Sente-se. Ela afastou uma mecha solta de cabelo antes de focar sua atenção nos alunos nas fileiras da frente. Mas preste atenção de agora em diante, Bruce, sua voz tremeu, um tremor visível percorrendo sua figura. Eu sei que alguns podem dizer que é desrespeitoso, mas você poderia elaborar o que quer dizer com prestar atenção. A resposta estava errada? Ele abriu seu livro e virou para a última página onde todas as respostas estavam impressas, encontrando sua pergunta no topo da página é a resposta certa. Então, qual é o problema? Você tem um problema comigo? Ele bateu o dedo, suas sobrancelhas erguidas. As ações dele só pioraram a postura da senhorita Davis, e logo ela saiu correndo para chamar o diretor, tentando se fazer de vítima, como sempre. Bom trabalho, Bruce. Um de seus colegas, John, veio de trás dele e lhe deu um tapinha de parabéns nas costas. Sua voz estava cheia de diversão. Ela é tão irritante e chata. Eu quase adormeci algumas vezes nesta aula. Ele se virou, e seu olhar pousou em um garoto um tanto gordinho de óculos, cujas feições estavam dispostas em um sorriso inocente. Embora John sempre tivesse sido de fala mansa e tivesse dificuldade em se destacar na classe, Bruce ainda o respeitava um pouco, considerando que ele era o segundo melhor aluno de toda a série. Agora ela vai chorar muito para o diretor e, como sempre, será transferida para outra classe na semana que vem e vai reclamar que esta classe é contra ela. Acrescentou a doce menina de cabelos curtos chamada Lorraine, com seu lindo rosto redondo ainda cheio de um sorriso divertido. Bruce sorriu e balançou a cabeça em diversão. Pelo menos hoje não é tão chato quanto ele pensava. Nesse momento, outro colega de classe, Thomas, um garoto quieto e reservado, se juntou a ele. A questão é como você vai resolver isso dessa vez, Bruce, ele se perguntou. Bruce sorriu. Abra a página de respostas. Os colegas ao redor dele olhavam com surpresa para as páginas do livro que continham as soluções.
Um erro de impressão, tanto na pergunta quanto na resposta. Acabei de dar uma olhada no livro de Jane quando ela o virou e deu a resposta. Ela deveria ter verificado a parte de trás e deveria ter entendido seu erro. É uma pergunta de segunda série. Ela é a professora. Professores não têm alguns deveres. Deus, está na hora de ela fazer outra prova. Ela deve ter subornado o novo diretor da escola, hein? Lá vem problema. Thomas anunciou em voz baixa, trazendo sua atenção de volta. Os outros alunos voltaram para seus assentos enquanto Bruce não estava nem um pouco afim. Ele sempre acreditou que teria que enfrentar aqueles de quem não gosta mais cedo ou mais tarde, então é melhor tirá-los do caminho o mais cedo possível. Não demorou muito para que o novo diretor chegasse, seguido pelo professor descontente. O diretor Fleming entrou na sala de aula e olhou para a turma de crianças turbulentas por alguns longos segundos, como se as avaliasse. Qual é o significado disto, Sr. Wayne? E por favor, explique-nos por que a senhorita Davis saiu chorando e tão emocionada do meu escritório. Depois de garantir a ela que nenhuma criança na minha escola enfrentará qualquer problema, suas palavras soaram ameaçadoras. Ele era um homem mais velho, de meia idade, vestindo um terno preto profundo e ostentando um bigode e cabelos grisalhos, que estava ereto como se esperasse por algo e por sua postura mudar ou relaxar, como Bruce havia observado. Para sua surpresa, parecia que sua postura corporal era uma coisa fixa e nem mesmo a raiva que ele demonstrava impedia a pose rígida. Sua boca parecia seca e sua voz era como a do famoso diretor de desenho animado que teve que demitir crianças por motivos bobos. Deveria ter trazido um guarda-chuva hoje. As palavras ecoaram na mente de Bruce quando ele notou o céu nublado através da janela enquanto sua mão, sem que ele nem pensasse, batia em seu pulso, brincando com a alavanca do relógio. Senhor, não precisa se preocupar. O problema foi resolvido, senhor. Só precisa ver o livro didático. Ele sorriu e falou gentilmente, parecendo um garoto inocente e inofensivo como sempre. Seu colega riu baixinho enquanto Bruce não enrolava e, em vez disso, decidiu mostrar os problemas ao antigo diretor. Você quer dizer que meu professor é incompetente e tolo por ter um problema que uma criança de 8 anos pode consertar? O queixo do diretor estava firme e seus olhos tinham um olhar frio. Bruce quase riu ao ouvir suas próximas palavras. Espero mais dos meus melhores alunos, Bruce. Quero que você peça desculpas à senhorita Davis, agora. A estratégia do policial bom e do policial mau funciona aos 8 anos. Mas ele não é ruim em tentar. O velho coach deve tê-la deixado cair, hein? Interessante, seu rosto ainda mantinha a falsa inocência de uma criança de 8 anos com outra mancha escura em sua personalidade e ingenuidade. Diretor Fleming, sua voz carregava uma leve tristeza em suas palavras. Por quê? Por apontar o fato óbvio. Mas não se preocupe com isso. Vamos apenas enviar uma petição ao Conselho de Educação de que sua qualificação como professora está seriamente questionada se suas notas nos testes são tão horríveis. Ele suspirou, como se estivesse triste e exausto. Que pena. Uma coisa tão lamentável e triste. Suas palavras atingiram o nervo no diretor já envergonhado e corado, cujo olho começou a tremer. Bruce sorriu levemente para o olho tremendo e relaxou a postura enquanto o diretor continha raiva. Tudo bem, vou dar uma olhada. Estudo individual hoje. Seu olhar caiu sobre a senhorita Davis e ele sinalizou para que ela se aproximasse e lhe desse a explicação. Ela caminhou obedientemente e com a cabeça inclinada para frente, dando a impressão de um cachorro implorando por perdão, enquanto passava o livro de soluções em suas mãos. O diretor Fleming e sua companheira emocional saíram da sala enquanto suas mãos tremiam devido ao nervosismo e uma sugestão visível de raiva estavam em seu rosto. Seu rosto estava vermelho, um sinal claro de que ela estava à beira das lágrimas e suas bochechas estavam molhadas. Embora Bruce tivesse certeza de que o velho já havia feito um curso completo em 3 a 4 minutos com ela. Hora de dar uma escapadinha e dar uma olhada pela cidade. Bruce arrumou as malas e saiu pelo portão dos fundos da escola durante o intervalo do almoço, já que não tinha mais nada para estudar lá. Sair escondido da escola não era grande coisa para Bruce. Bem, seus pais podem estar bravos com ele, mas sua mãe se importa mais e um bom e velho abraço junto com a frase, não vá sozinho da próxima vez, deve servir. Bruce não conseguiu evitar deixar um sorriso irônico flutuar em seu rosto. Seus pais sempre confiaram demais nele e ele não fez nada que pudesse ferir a confiança deles ou decepcioná-los. No entanto, eles frequentemente não reconheciam que a maneira como deveriam abordá-lo para torná-lo menos rebelde era diferente. Da mesma maneira que alguém criaria uma criança normal, e uma que é um gênio. Ele foi convidado e treinado como alguém com grande promessa como um grande sucessor, mas seus pais o trataram como um garoto normal durante todo esse tempo, sem utilizar plenamente os talentos com os quais Deus o abençoou. Enquanto ele caminhava perto da favela na Gotham Road, um carro de polícia parou ao lado dele. Bruce, o que você está fazendo aqui? Não me diga que você escapou da escola de novo. Um rosto masculino de meia-idade espiou pela janela do motorista, o choque claramente estampado no rosto. Era o rosto de Gordon, tenente Jim Gordon do GCPD. Ah, lá se foi minha diversão, ele resmungou. Capítulo 6. Bruce suspirou, percebendo que não conseguia evitar o olhar inquisitivo do tenente Jim Gordon. Ele tinha que inventar uma desculpa plausível para explicar sua presença perto da área da favela. Bancar o colegial inocente não seria suficiente. Ei, tenente Gordon, Bruce cumprimentou com um sorriso amigável, fazendo melhor para parecer casual. Eu estava apenas dando uma volta.
Precisava de um pouco de ar fresco, sabe? Gordon levantou uma sobrancelha, sua expressão era uma mistura de ceticismo e preocupação. Ele estava acostumado a lidar com todos os tipos de situações em Gotham, e um jovem garoto vagando perto das favelas despertou sua curiosidade. Ar fresco, hein? Gordon respondeu, inclinando-se ligeiramente para fora da janela do carro. Nesta parte da cidade? Ele olhou para seu relógio de pulso. E no meio do horário escolar? Você está matando aula de novo, pelo que vejo. Não, não aulas. Bruce negou apressadamente e explicou melhor. Aulas de autoestudo. É certo, tanto faz, rapaz. Não posso deixar você andar por aí sozinho. Ele destrancou a porta dos fundos. Entre. Vou ligar para seu pai para te buscar. Bruce soltou um suspiro derrotado e relutantemente entrou no carro, sentindo o peso da decepção pesar sobre ele. O carro acelerou, o vento das janelas abertas balançando em seus cabelos. Bruce olhou pela janela e observou o cenário passar por ele. Ele olhou para cima e seu olhar caiu sobre a expressão do tenente Gordon. O velho policial parecia tenso. Não havia nenhum indício do comportamento relaxado que Bruce estava acostumado a ver nele, apenas um senso de cautela e cautela. Ele tomou a decisão instantânea de perguntar a Gordon sobre o caso. Você tem algum caso para tratar agora, tenente? Bruce interrompeu, com o último resquício de sua curiosidade aparecendo e o fato de que ele queria conversar um pouco com Gordon. Algo assim. Minha equipe recebeu uma ligação sobre um grupo de gangsters de rua contrabandeando algumas pessoas. HM. Caso grave de contrabando, algo como sequestro. Eu estava a caminho para interrogar o gerente da fábrica da Vince Clothings. Você já ouviu falar dessa empresa? Gordon explicou. Ele assentiu com um suspiro. Apenas mais um dia em Gotham, claro. O armazém principal da Vince Clothing Company fica na 1909 Ford Ave, South Gotham. Fui lá algumas vezes com Alfred. O que você acha do gerente? Perguntou Gordon enquanto olhava para o rosto do menino de 8 anos no espelho retrovisor. A atmosfera estava de alguma forma melhor do que em sua sala de aula, pois ele decidiu falar um pouco livremente. Se você está pedindo minha opinião pessoal, então. Tudo o que posso dizer é que esse cara é um negociador e tanto. Sua língua macia pode enganar qualquer um. Bom em fazer coisas com papéis e esconde tudo em uma camada deles. Você só pode descobrir se aquecer a parte de baixo. Ele sorriu. Embora pareça que você tem motivos suficientes para interrogá-lo. Sério? Como você descobriu que ele esconde algo atrás de todos esses papéis? Gordon respondeu em um tom impressionado. Limões. Havia sacos de limões na lata de lixo do lado de fora de sua loja, ele respondeu enquanto polia o relógio de pulso. Agora, por que uma loja de roupas precisaria de tantos limões? Limões? Gordon franziu a testa, curioso e surpreso com a resposta de Bruce. Limão. Tinta invisível? Lembra alguma coisa? Sim. Truque clássico para esconder informações confidenciais. Ele sorriu novamente como se soubesse cada centímetro sobre esses truques. Eu tentei uma vez. Funciona. Quase perfeito. Quem te ensinou isso? Gordon ficou pasmo com a resposta de Bruce. Ele pensou que era conhecimento normal. Como diabos um garoto tão jovem, sabe como fazer isso? Ele ouviu sobre a inteligência de Bruce e de Thomas, mas vivenciar isso de uma forma tão direta e nítida. Bruce viu o rosto chocado de Gordon e se pegou mentalmente dando um soco no ar. E eu aqui pensando que seria chato. Aprendi algo novo, seu ego ronronou, obviamente nos livros, onde mais eu aprenderia? O resto da viagem foi em silêncio. Gordon parou o carro perto da loja de roupas. Fique aqui e nem pense em fugir. Ele ordenou a Bruce antes de desaparecer dentro da loja. Não se preocupe, tenente, eu nem sonharia com isso. A resposta de Bruce foi ouvida enquanto Gordon já estava lá dentro. Ele observou da janela enquanto Gordon questionava um homem de meia-idade vestido com um terno bege, o rosto do homem vermelho de raiva e arrogância. Embora não pudesse ouvir nada de fora, ele percebeu quando o gerente entregou a Gordon uma pilha de papéis e um sobretudo caro. Ele pegou os papéis e o casaco com um aceno brusco e caminhou de volta para o carro. Ah, pensar que alguém como Gordon aceita suborno em plena luz do dia como este. Bruce balançou a cabeça em desgosto. Ele sempre soube disso, mas não em um lugar tão aberto. Pelo menos ele parece uma boa pessoa. Oh bem, esse sobretudo é caro para um policial. Bruce olhou para o relógio surrado que adornava seu pulso e franziu a testa quando ele registrou 2:30. Seu estômago roncou de fome. Gordon entrou no carro e olhou para ele. Você tem um bom cérebro, garoto. Não vou contar isso ao seu pai, mas tente não andar sozinho em um lugar como esse. Você pode acabar se machucando. Sim, senhor. Obrigado pelos elogios, Bruce respondeu, ignorando a última parte. Então, ele está me dizendo para ficar de boca fechada e em troca, ele vai ficar de boca fechada. Legal. Enquanto o carro acelerava pelas ruas, Bruce abriu sua lancheira e começou a comer os sanduíches de dentro. O gosto fresco do pão encheu sua boca. Ele até ofereceu um sanduíche ao policial, que Gordon aceitou com gratidão. Bons sanduíches. Foi Alfred quem os fez para você? Gordon perguntou enquanto terminava sua comida. Sim, você tem sorte de tê-lo. A maioria das crianças mataria para ter um mordomo tão bom. Gordon riu. Eu sei que eu faria. HM. Ele apenas assentiu. Logo Gordon dirigiu até a mansão Wayne e o deixou perto do portão. Não fique andando pela cidade, Bruce. As coisas não estão tão boas quanto antes. Vou manter isso em mente, ele respondeu educadamente. Você é um bom garoto.
Fique assim, Gordon falou uma última vez enquanto o carro desaparecia na estrada. E noite. A noite chegou, e a família Wayne tinha planejado sair para assistir a um filme. Era uma ocasião rara em que a família inteira podia aproveitar um tempo de qualidade juntos, e todos estavam ansiosos por isso. Bruce não conseguiu evitar sentir uma sensação de desconforto conforme a noite se aproximava. Ele estava se preparando para esta noite por 8 longos anos. Era a noite em que Joe Chill mataria seus pais. A noite que mudaria sua vida para sempre. Ele passou inúmeras horas aprimorando suas habilidades, tanto mental quanto fisicamente em preparação para esse momento. Ele checou 2 vezes sua arma de relógio de pulso. Pegou sua pequena granada explosiva improvisada no bolso e até vestiu o colete especial que ele fez para evitar complicações desnecessárias. Bruce, você está pronto? Thomas entrou na sala. Seu pai estava diante dele, inconsciente do perigo que o ameaçava. Ele não conseguia suportar a ideia de perder seus pais. Ele quer eliminar todas as variáveis desconhecidas o máximo possível. Posso falar com você um minuto? Bruce fechou a porta rapidamente. O que houve? Thomas franziu a testa, notando que Bruce tinha uma expressão de medo no rosto. Eu escapei da escola hoje. De novo. Deixe-me terminar. Bruce sentou-se na cama. Ouvi algo sobre alguém querendo matar você hoje à noite. Joe Chill é o cara. Aquele canalha? E onde você ouviu sobre isso? Ele sorriu para a perspectiva. Esta era a noite, perto das favelas. O tenente Gordon me pegou. Sei que parece inacreditável, mas não consigo me livrar desse sentimento ruim. Não tenho 100% de certeza, mas... Thomas franziu a testa. Ele estava planejando concorrer ao Conselho Municipal este ano. Um pensamento ficou em sua mente. Poderiam ser seus rivais ou inimigos comerciais fazendo tais ameaças? Poderia ser uma das empresas de Wayne fazendo isso. Você tem 100% de certeza de que era o nome Joe Chill? E você disse que Joe é a arma. Bruce, quem é o gatilho? Rupert Thorne. Ele também não está concorrendo ao Conselho Municipal? Bruce mordeu os lábios em ansiedade, e sua testa franziu ao se lembrar do evento. Thorne estava em um acordo secreto com Falcone. Por que um pedaço de peixe está agindo de forma tão arrogante? Falcone ainda pode atacar mesmo depois de perder seu negócio. Rupert está fazendo tudo isso em plena luz do dia. Thomas ponderou sobre a informação. Ele se lembrou dos acordos ocultos entre Rupert e Carmine e ponderou. Falcone é astuto para atacar assim. Poderia ser o plano de Carmine para me atrair. Ou Rupert ganhou mais poder do que eu imaginava. Bruce não mente. Devo colocar minha perna na armadilha e capturar o rato se ele realmente existir? Ou devo apenas evitá-lo e fazer com que o GCPD o investigue completamente? Thomas ficou parado na porta do quarto e pensou nas más notícias que continuavam aparecendo todos os dias. Vamos pegar o rato, Bruce disse enquanto tirava uma sacola de debaixo da cama. Se perdermos essa chance, não saberemos quando eles atacarão novamente. Ele pegou outro relógio de pulso e uma pequena granada, arma não letal e gás sonífero. Peguem. Como? Você? Não pergunte, apenas certifique-se de proteger a si mesmo e a mamãe. Como eu disse, vocês dois devem usar coletes à prova de balas. E iremos ao cinema conforme planejado. Tenha o Sr. Gordon e sua equipe de prontidão perto do beco ao redor do teatro. Nós agiremos como isca, Bruce respondeu enquanto estava perto da janela e suspirou. Só, não morram e protejam suas cabeças, ok? Capítulo 7. A família Wayne chegou ao teatro, a expectativa de uma noite de entretenimento enchendo o ar. Bruce não conseguiu evitar sentir uma mistura de excitação e nervosismo enquanto observava seus pais conversando e rindo. Esta era a noite para a qual ele estava se preparando, a noite em que Joe Chill faria sua jogada. Ao entrarem no teatro, ele não conseguia se livrar da sensação de desconforto. Ele sabia que, espreitando nas sombras, Joe Chill estava esperando o momento certo para atacar. Dentro do cinema, a família Wayne se acomodou em seus assentos, e as luzes diminuíram quando o filme começou. Bruce tentou se concentrar no filme, mas seus sentidos estavam em alerta máximo. Ele não podia se dar ao luxo de baixar a guarda, não esta noite. Seus pais estavam usando o colete à prova de balas e se comportando normalmente para evitar qualquer suspeita. Enquanto o filme passava na tela grande, sua atenção se desviou entre o filme e a saída do cinema. Ele sabia que o beco atrás do cinema era onde o ataque aconteceria. De repente, ele ouviu o som de vozes por perto. Ele olhou para a escuridão e viu um grupo de homens caminhando silenciosamente em direção à saída. Ele não conseguia distinguir suas feições, mas algo lhe dizia que eles não estavam tramando nada de bom. Thomas e Martha deram ao filme toda a sua atenção, enquanto Bruce não teve escolha a não ser ficar sentado ali, sentindo-se nervoso. Ele cerrou os punhos, tentando não deixar que sua ansiedade tomasse conta dele. Ele sabia que os próximos minutos determinariam o resultado da noite. Mesmo sendo uma reencarnação com 2 experiências de vida atrás dele, é difícil superar as emoções. Um pequeno erro pode custar-lhe tudo. Logo, o filme acabou e os Wayne se levantaram de seus assentos, seguindo o fluxo de pessoas saindo do cinema. Quando chegaram à saída, Bruce sentiu uma sensação de pavor tomar conta dele. Algo parecia estranho. Ele não tinha certeza do que era, mas algo na atmosfera parecia errado. Um sentimento profundo em seu intestino lhe disse que algo estava prestes a acontecer. Eles continuaram a andar.
A mão direita de Thomas estava no casaco, agarrando o Colt M1902 no bolso. Na esquerda, Thomas segurava o pulso de Martha, enquanto Bruce caminhava ao lado da mãe, cerrando o punho esquerdo, pronto para atirar com sua arma de pulso. Sua mão direita estava no bolso, segurando a pequena granada de choque. Eles estavam agora passando pelo beco vazio. Quando estavam na metade do caminho, notaram um homem caminhando em sua direção. Ele está usando um gorro e um sobretudo com as mãos escondidas nos bolsos. Mesmo na penumbra, era possível notar sua calma na situação. A presença do homem era um forte contraste com a tensão palpável no ar. Ao se aproximar, ele revelou uma arma de fogo em seu casaco. Bruce tinha visto a arma muitas vezes ao praticar a postura correta para atirar e a reconheceu. Joe Chill. Bruce soube instantaneamente. Ele pensou em matar o homem com um tiro, mas ele precisa dele vivo para chegar ao gatilho principal. A apenas alguns metros, ele estava completamente em sua mira. Apenas um puxão no gatilho e a bala de paralisia sairia. Joe Chill levantou a arma. Nada pessoal, Sr. Wayne, apenas negócios, anunciou ele com um tom inexpressivo. É clique. Bruce apontou o punho e apertou o mecanismo de gatilho. O projétil metálico correu para frente, batendo no ombro do atirador e enterrando-se profundamente em sua pele. Joe nunca viu isso chegando, e a força do impacto o fez tropeçar para trás, derrubando a arma no processo. Antes que ele pudesse se recuperar, Thomas correu, chutando a arma para longe, e pressionou sua arma em sua testa. Fique no chão, Chill. Ele gritou com olhos frios, seu dedo se fechando no gatilho. Maldito seja Wayne. Chill xingou enquanto olhava para o Wayne mais velho. Você acha que venceu? Hein? Ele sorriu. É mais ou menos isso, respondeu Thomas ao ver Gordon e sua equipe correndo para o beco. Bang! O som de um tiro ecoou no beco. Veio de trás. Logo seguido por mais 2 tiros. Porra! Bruce sentiu um líquido quente em seu pescoço enquanto o sangue escorria do ferimento de bala em seu pescoço. Ele sentiu como se um caminhão o tivesse atingido por trás enquanto as balas atingiram seu colete à prova de balas, atordoando seu corpo e quebrando suas costelas. Ele agarrou seu pescoço para estancar o sangramento. A dor era quase insuportável. Sua visão começou a ficar turva, mas ele lutou contra isso, a adrenalina correndo por suas veias. Ele tirou a mão direita do bolso e jogou a granada de choque para trás antes de cair na estrada de concreto. Ele ouviu mais alguns tiros depois da explosão da granada de choque. Provavelmente de Gordon e dos outros oficiais ou talvez seu pai tenha atirado nos agressores. Pelo menos eu não falhei. Bruce desmaiou, incapaz de permanecer consciente por mais tempo. 10 anos depois? Martha entrou no quarto de Bruce com o coração pesado. Fazia 10 longos anos desde aquela noite fatídica em que eles escaparam por pouco de um atentado contra suas vidas. Bruce estava em coma desde então, sua vida estava em jogo. O quarto estava banhado por uma luz suave e quente, lançando um brilho suave sobre a figura imóvel deitada na cama. O rosto outrora infantil de Bruce amadurecera para o de um jovem, mas sua expressão permanecia congelada no tempo. Seu corpo havia crescido, mas ele não mostrava sinais de acordar de seu sono profundo. Martha sentou-se ao lado do filho e pegou a mão dele na sua. Ela havia passado incontáveis horas ao lado da cama dele, rezando por sua recuperação. Ela sabia que as probabilidades estavam contra eles, mas não podia perder a esperança. Bruce, ela sussurrou, sua voz tremendo de emoção. Faz tanto tempo, meu querido. Sinto tanto a sua falta. Sinto falta do seu sorriso, da sua risada, da sua presença. Eu só quero que você acorde. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela falava, seu coração doendo a cada palavra. Ela acariciou gentilmente a bochecha de Bruce, esperando obter algum tipo de resposta. Mas nada aconteceu. A sala permaneceu em silêncio, exceto pelo bip constante das máquinas monitorando os sinais vitais de Bruce. Martha enterrou o rosto no peito de Bruce, soluçando incontrolavelmente. Por favor, Bruce, volte para mim. Ela implorou, agarrando-se firmemente ao filho. Fora do quarto, Thomas ficou em silêncio, de costas para a porta. Ele podia ouvir os gritos angustiados de Martha, e isso partiu seu coração. Ele não queria nada mais do que confortar sua esposa, mas sabia que somente Bruce poderia lhe trazer paz. Volte para nós, filho. Ele começou a caminhar em direção ao seu escritório, deixando Martha sozinha com sua dor. Alfred estava esperando por ele do lado de fora da sala de estudos. Ao ver a expressão desolada de seu mestre, ele quis dizer algo, mas não conseguiu encontrar as palavras. Em vez disso, Alfred silenciosamente seguiu Thomas para dentro. Sinto sua falta, mestre Bruce. Por favor, volte logo, pensou ele enquanto fechava a porta do escritório. De volta ao quarto de Bruce, Martha levantou a cabeça do peito dele, suas bochechas manchadas de lágrimas brilhando na luz suave. Ela olhou amorosamente para o rosto sereno do filho, guardando cada detalhe na memória. Eu te amo, Bruce. Lembre-se sempre disso. Ela beijou gentilmente a testa de Bruce antes de se levantar para ir embora. É mente de Bruce. Bruce abriu os olhos, encontrando-se cercado por escuridão completa. Ele tentou se mover, mas seu corpo se recusou a responder. O pânico tomou conta de seu coração quando ele percebeu que estava preso. De repente, uma voz familiar rompeu o silêncio. Bruce. Ele virou a cabeça em direção à fonte da voz. Uma luz fraca apareceu à distância, iluminando a figura de Martha Wayne. Ela sorriu calorosamente para o filho, seus olhos cheios de amor e preocupação. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Martha pareceu entender, no entanto, e colocou uma mão gentil em seu ombro.
Seu toque era quente e reconfortante, afastando a escuridão que o cercava. É hora de acordar, Bruce. Estamos todos esperando por você, ela disse suavemente. Mãe? Ele tentou alcançá-la, mas ela desapareceu na escuridão, deixando Bruce sozinho mais uma vez. Um clarão de luz atravessou a escuridão, cegando Bruce temporariamente. Quando sua visão finalmente se ajustou, ele se viu encarando uma figura familiar. Pepper, ele murmurou baixinho. Eu voltei para o meu mundo anterior? Ele tentou se mover, mas seu corpo se recusou a responder. Pepper estava sentada no sofá da sala de estar, folheando o álbum de fotos. Um sorriso triste apareceu em seu rosto enquanto ela olhava as fotos, relembrando tempos mais felizes. Bruce tentou chamá-la, mas sua voz falhou. Pepper não pareceu notar, no entanto, e continuou a folhear o álbum. Ele podia ver lágrimas brotando em seus olhos enquanto ela revivia suas memórias juntos. Pepper, estou aqui. Você não consegue me ver? Ele tentou desesperadamente se comunicar, mas foi inútil. Sou eu, Tony. Bruce lutou para retomar o controle de seu corpo, mas era como se sua consciência estivesse presa dentro de uma prisão de carne e osso. Ele observou impotente enquanto Pepper fechava o álbum e se levantava, enxugando suas lágrimas. Ele sentiu como se houvesse uma parede invisível diante dele, separando de Pepper. Não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia passar. Bruce não queria nada mais do que segurá-la em seus braços, confortá-la, mas ele era impotente para fazer isso. Ele se lembra de viver uma vida como Tony Stark quando reencarnou pela primeira vez, casado com Pepper Potts. Mas, por que ele estava vendo essa cena agora? Pepper saiu da sala de estar, deixando sozinho mais uma vez. Ele a chamou, mas ela não respondeu. Pare! Filho da puta! Que bastardo divino é o responsável por isso? Bruce rugiu internamente, frustrado por sua incapacidade de alcançar Pepper. De repente, a parede diante dele rachou, revelando um raio de luz. Ele continuou a socar e chutar a parede, determinado a se libertar de sua prisão. A cada golpe, as rachaduras ficavam maiores, até que finalmente a parede se despedaçou, envolvendo Bruce em uma luz brilhante. Estou de volta? Capítulo 8. Na luz ofuscante, Bruce sentiu uma sensação de ausência de peso. Era como flutuar por um vazio sem fim. Ele estava desprovido de seu corpo e sentidos, mas uma percepção consciente persistia. Estou morto? Ele se perguntou. Conforme sua visão se ajustava, ele se viu de pé nos confins familiares da Torre Stark. Mas isso era diferente. Ele não estava fisicamente presente, ele era um mero observador, uma consciência sem forma. A consciência sem forma de Bruce tentou se mover, escapar dos confins da Torre Stark, mas uma força invisível pareceu puxá-lo de volta com um aperto sobrenatural. Era como se alguma presença sobrenatural dentro da torre se recusasse a deixá-lo ir. A frustração cresceu dentro dele enquanto ele lutava contra essa restrição invisível. Ele não conseguia entender por que estava preso nesse estado espectral, incapaz de interagir com o mundo físico. Desesperado para se libertar, ele focou seus pensamentos na ideia de deixar a torre, de retornar ao mundo dos vivos. Ele se forçou a se mover, a transcender esse estranho limbo que o mantinha cativo. Mas não importava o quanto ele tentasse, a força que o ancorava dentro da Torre Stark permanecia inflexível. Era como se sua própria essência estivesse entrelaçada com o prédio, impedindo-o de escapar. Sua consciência começou a sentir uma sensação de isolamento e solidão, preso nesse estado espectral sem meios de comunicação ou interação. Ele ansiava por se reunir com o mundo que conhecia, com as pessoas com quem se importava. Foda-se essa alma mumbo-jumbo. Ele voou para dentro da câmara secreta subterrânea que ele construiu quando estava vivo neste mundo como Tony Stark, onde ele guardava todas as suas coisas mais preciosas. Tem que ter algo aqui que pode me tirar desse negócio de fantasmas. Talvez aquele anel que o Dr. Strange me deu? Ele mencionou algo sobre alma e merda. Eu não prestei muita atenção naquela época, mas... talvez. Só um pequeno talvez. Ele flutuou pela câmara secreta procurando pelo anel até encontrá-lo. Dentro de um recipiente de cubo de vidro lá estava ele, descansando sobre uma almofada de cetim roxo. O anel brilhava com um leve tom azul pulsando com poder. Bruce flutuou em sua direção, estendendo sua mão fantasmagórica. Crackle! Uma faísca de relâmpago surgiu entre o anel e a forma espectral de Bruce, fazendo-o recuar de surpresa e dor. Que porra é essa? Bruce exclamou, esfregando sua mão formigante. O anel continuou a brilhar com um poder misterioso, provocando-o de dentro de sua prisão de vidro. Eu posso sentir dessa forma? Isso não deveria ser possível, deveria? Ele refletiu enquanto ponderava seu próximo curso de ação. Bem, aqui vai nada. Reunindo sua coragem, ele estendeu a mão mais uma vez em direção ao anel, segurando-o firmemente em sua mão espectral. O relâmpago faísca mais uma vez, enviando ondas de dor percorrendo seu corpo etéreo. Mas Bruce segurou firme, recusando-se a soltá-lo. De repente, o anel começou a vibrar em sua mão, emitindo um zumbido baixo que ressoou por todo seu ser. Faíscas de relâmpagos dançaram ao longo de sua forma espectral, envolvendo-o em um casulo de energia. Ele podia sentir sua forma espectral se tornando mais sólida, mais tangível. A dança dos relâmpagos continuou a se intensificar, envolvendo-o em seu abraço crepitante. E então, tão repentinamente quanto começou, o anel cessou suas vibrações, ficando em silêncio mais uma vez. Bruce ficou ali, segurando o anel firmemente em sua mão espectral. Enquanto Bruce segurava o anel, uma voz suave e melódica ecoou em sua mente, uma voz cheia de sabedoria e poder antigos. Ela falou com uma pitada de diversão. Impressionante e mortal.
Você possui a vontade de agarrar o Anel Relâmpago, um poder que iludiu muitos. Bruce, ainda se adaptando à sua forma espectral e à presença da consciência do Anel, respondeu cautelosamente. Quem é você? Eu sou o Anel Relâmpago do Mandarim, um dos lendários Anéis McLuhan. E você? Você é um indivíduo interessante. Um reencarnador 2 vezes interessante. Eu me pergunto como sua alma escapou dos olhos deles. Não que isso importe, já que você ainda está inteiro. Espera, os Anéis de Mandarim? Os 10 Anéis de Mandarim? Ele perguntou com as sobrancelhas levantadas. Sim, você está certo, mortal, a voz respondeu, seu tom carregando uma sensação de conhecimento antigo. Os 10 Anéis do Mandarim são artefatos poderosos, cada um possuindo uma habilidade única. Eu sou um deles, o Anel Relâmpago. A mente de Bruce correu com as possibilidades. Ele tinha lido sobre o Mandarim e seus anéis nos quadrinhos, mas nunca pensou que se encontraria em uma situação como essa, interagindo de fato com um deles. Além disso, já há alguém em posse dos 10 Anéis. O Mandarim procurou aproveitar o poder dos anéis para seus próprios propósitos, continuou a voz. Mas ele era apenas um mortal, limitado em sua compreensão do verdadeiro potencial deles. Agora, o Anel Relâmpago escolheu você como seu portador por razões que só ele conhece. Eu sei o que vocês são e o objetivo final dos 10 anéis. Ele jogou o anel no chão. Vocês, anéis, querem ressuscitar a si mesmos, e se não estou errado, vocês têm o poder de influenciar a mente dos outros e distorcer seus pensamentos para fazer o que vocês querem. Estou errado? A voz riu baixinho, um som que pareceu ecoar dentro dos limites da mente de Bruce. Você não está totalmente incorreto, mortal, reconheceu a voz. Os anéis possuem um poder de influenciar e manipular, mas seu verdadeiro propósito está no equilíbrio do cosmos, um equilíbrio que foi rompido. Bruce franziu a testa, perplexo com as palavras enigmáticas. Equilíbrio. O que você quer dizer? O equilíbrio entre os reinos, as forças da criação e destruição, foi perturbado, explicou a voz. Os anéis foram criados para manter esse equilíbrio, mas ao longo dos séculos, esse propósito foi esquecido ou corrompido por aqueles que buscavam poder. Era uma vez costumávamos ser os guerreiros cósmicos mais fortes, mas até nós falhamos em detê-los, e olhe para nós agora. Selados dentro dessa coisinha minúscula em um estado fantasmagórico. Eu sei disso, mas aqui está a questão. De qual realidade ou linha do tempo você pertence? Ele perguntou, porque até onde eu sei, já existe um cara com a posse dos 10 anéis. Ele os usa como 10 braceletes. O que significa que você é de uma realidade alternativa. Ele sabia que Shanxi tinha os 10 anéis. Se assim fosse, então esse anel deveria ter vindo de outra realidade, outra linha do tempo, outra terra. A voz dentro do anel permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse considerando as palavras de Bruce. Então ela respondeu, você é astuto, mortal. Eu sou de fato de outra realidade, uma terra diferente onde o equilíbrio era mantido pelos portadores dos anéis. Mas os mortais, não importa a realidade, são os mesmos. Ganância. A ganância os destruiu. Essa é toda a informação que posso lhe dar. Eu ajudarei a voltar para seu mundo e até mesmo a atravessar entre reinos. Ele continuou, em troca, cria um corpo para mim. Você constrói esses robôs, certo? Construa um para eu possuir. Então você deve encontrar os outros anéis antes que eles caiam nas mãos erradas e aproveitar seu poder. Torne-se o próximo mandarim. E talvez, você encontre a resposta por trás de sua reencarnação. Combinado? Você não vai perguntar como eu sei sobre os anéis? Ele perguntou com um sorriso malicioso. Todo mundo tem um segredo, mortal. E segredos são feitos para serem guardados, a voz respondeu misteriosamente. Então, temos um acordo? Bruce considerou a oferta do anel cuidadosamente. Se ele puder de alguma forma dominar os poderes dos 10 anéis, ele ganhará acesso a habilidades além de sua imaginação mais selvagem, mas tal poder vem com grandes consequências. Ele poderia confiar nessa entidade misteriosa? Só o tempo dirá. Ele pegou o anel do chão, combinado. Por enquanto, seu objetivo é voltar para o mundo DC. Ele precisa ter certeza de que sua família está bem. E este Lightning Ring tem o poder de teletransporte além dos reinos. O anel pulsava com uma luz azul brilhante, envolvendo Bruce em seu brilho etéreo. Ele podia sentir sua forma espectral se tornando mais sólida, mais tangível. O poder surgiu através de seu ser etéreo, enchendo-o com uma sensação de invencibilidade. Então, num clarão de luz brilhante, ele desapareceu da Torre Stark, transportado para outro reino, outra terra, outra realidade, outra linha do tempo. Capítulo 9. A Mansão Wayne. Bruce abriu os olhos, mas dessa vez não foi a escuridão de um reino espectral que o saudou. Em vez disso, ele se viu cercado pela luz suave e quente de uma sala familiar. Demorou um momento para que seus sentidos retornassem completamente, mas, quando isso aconteceu, ele se tornou agudamente consciente de seu corpo. Ele podia sentir a sensação de estar deitado em uma cama confortável, a maciez dos lençóis abaixo dele e o calor da luz do sol fluindo através das cortinas. Era uma sensação que ele não sentia há ao que parecia uma eternidade. Enquanto ele lentamente se sentava, ele percebeu que não estava mais preso na forma espectral que o atormentava por tanto tempo. Seu corpo parecia real e tangível, e ele podia se mover livremente. Confusão e desorientação o inundaram enquanto ele tentava entender o que estava ao seu redor. Era como acordar de um sonho profundo e sem fim. Onde estou? Bruce murmurou com a voz rouca pela falta de uso. O cômodo ao redor dele começou a entrar em foco. Ele reconheceu a decoração familiar da mansão Wayne.
Era seu quarto, sua casa. Mas algo parecia diferente, como se ele tivesse ficado fora por muito tempo. Ele tentou mover seu corpo, mas ele parecia lento e pesado, como se não o usasse há eras. Com grande esforço, ele conseguiu balançar as pernas para o lado da cama e ficar de pé com os pés trêmulos, mas imediatamente caiu de volta no chão, exausto pelo simples ato. Merda! Quanto tempo fiquei fora? Ele se perguntou enquanto seus olhos caíam no grande espelho diante de seus olhos. A última vez que ele se viu no espelho foi quando ele tinha apenas 8 anos. Agora, ele tem 18. 10 anos se passaram desde então. Ele olhou para seu reflexo, absorvendo as mudanças que ocorreram durante sua inconsciência. Seu corpo estava mais alto, mas um pouco mais magro do que antes, seus músculos menos definidos. Suas características faciais também eram diferentes, mais maduras e refinadas. No entanto, apesar dessas diferenças, ele ainda conseguia reconhecer o garoto que ele já foi em sua nova aparência. Ele tentou se levantar, mas não tinha mais energia no corpo depois de usá-lo pela primeira vez depois de 10 anos. Mãe? Pai? Alfred? Alguém? Ele tentou pedir ajuda, mas sua garganta estava seca e ressecada, dificultando a fala. Porra, pensei que fossem só alguns dias no máximo. Mas aqui, anos se passaram, pensou Bruce. Ele ficou ali no chão, impotente enquanto a exaustão lentamente o dominava, arrastando-o de volta para o abraço frio da escuridão. A consciência de Bruce escapou mais uma vez quando a fadiga o dominou. Tinha sido uma jornada longa e desconcertante, acordar de um coma após uma década preso em um estado espectral. Ele tinha tantas perguntas, e o mundo ao seu redor sem dúvida havia mudado durante sua ausência. Em seu estado inconsciente, ele sonhava com memórias fugazes de seu passado, de sua família e dos eventos que levaram ao seu fatídico coma. Mas os sonhos eram fragmentados, como peças de um quebra-cabeça que se recusavam a se encaixar. O tempo passou lentamente e enquanto ele entrava e saía da consciência, ele podia ouvir fracamente vozes ao seu redor. Ele não conseguia entender as palavras, mas a presença de outros lhe dava um vislumbre de esperança de que ele não estava sozinho. Gradualmente, sua força começou a retornar bem, pelo menos o suficiente para abrir seus olhos. Os olhos de Bruce se abriram lentamente e quando sua visão clareou, ele viu os rostos familiares de seus pais, Thomas e Martha Wayne, sentados ao lado de sua cama. Suas expressões eram uma mistura de alívio e preocupação enquanto observavam seu filho acordar após um coma de uma década. Mãe? Pai? Ele resmungou, sua voz ainda fraca e rouca. Os olhos de Martha encheram-se de lágrimas enquanto ela se inclinava para a frente, gentilmente segurando a bochecha dele em sua mão. Oh, Bruce, você acordou? Ela sussurrou, sua voz cheia de emoção. Thomas estendeu a mão, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Nós estávamos esperando por esse momento por tanto tempo, filho, ele disse, sua voz cheia de calor. Bruce conseguiu dar um sorriso fraco, dominado pelas emoções que o inundavam. Parecia um sonho ver seus pais novamente depois de todos esses anos. Ao lado dos pais, ele notou 2 médicas, ambas com expressões aliviadas. Uma delas verificava seus sinais vitais enquanto a outra fazia anotações em uma prancheta. Você nos deu um belo susto, Sr. Wayne, disse um dos médicos com um sorriso. Mas é bom vê-lo acordado. Bruce tentou se sentar. Agora, vá com calma, mestre Bruce, veio uma voz familiar e reconfortante. Era Alfred. Ele ouviu o conselho de Alfred e reclinou-se na cama, percebendo quão fraco estava. Era como se seu corpo tivesse esquecido como funcionar após uma década de desuso. Alfred se aproximou da cama, seus olhos cheios de uma mistura de alívio e preocupação. É um milagre que você tenha acordado depois de todos esses anos, ele disse suavemente. Temíamos o pior, mas você provou ser tão resiliente quanto sempre. Bruce assentiu fracamente, seu olhar se deslocando entre Alfred e seus pais. Havia tantas perguntas que ele queria fazer, tantas lacunas em sua memória que precisavam ser preenchidas. O que aconteceu? Quanto tempo fiquei desmaiado? Ele perguntou em voz baixa. Martha apertou a mão de Bruce gentilmente, sua expressão cheia de preocupação. Você ficou em coma por 10 anos, querido, ela respondeu. Um ladrão atirou em você no crime alley, quase te matando. Nós te trouxemos para casa e chamamos os melhores médicos e especialistas, mas nem eles conseguiram explicar por que você não acordava. Bruce se lembrava de tudo claramente agora. Ele conseguia se lembrar vividamente do encontro aterrorizante no crime alley e da dor de ser baleado. Foi um ferimento que quase lhe custou a vida, e graças ao seu colete à prova de balas ele sobreviveu, mas a bala que atingiu seu pescoço o fez perder muito sangue e o deixou inconsciente. Ele ouviu a explicação dos pais, sua mente tentando processar o fato de que ele estava em coma por uma década inteira. As memórias daquela noite fatídica no crime alley voltaram à tona, e ele não conseguiu evitar sentir uma mistura de emoções, raiva, frustração e alívio por ainda estar vivo. E Joshua e Thorne? Ele perguntou, olhando para o rosto do pai. Flashback. O rosto de Thomas Wayne se contorceu com uma mistura de raiva e tristeza enquanto ele estava em uma câmara subterrânea mal iluminada. A sala estava cheia de sons abafados de gritos distantes e o fedor acre do desespero. Na frente dele, amarrados e ensanguentados, estavam Joshua e Rupert Thorne, os homens responsáveis pelo ataque à sua família uma década atrás. A luz bruxuleante de uma única lâmpada no teto projetava sombras assustadoras em seus rostos, acentuando o medo gravado em seus olhos. Você pensou que poderia tirar tudo de mim? Thomas rosnou, sua voz baixa e cheia de uma intensidade fria.
Você pensou que poderia acabar com nossas vidas e sair impune, mas eu ainda estou aqui. Capítulo 10. Você pensou que poderia tirar tudo de mim? Thomas rosnou, sua voz baixa e cheia de uma intensidade fria. Você pensou que poderia acabar com nossas vidas e sair impune, mas eu ainda estou aqui. Joshua e Rupert Thorne estavam quase irreconhecíveis, seus rostos inchados e machucados pelas surras implacáveis que eles tinham sofrido ao longo dos anos. Thomas tinha tomado as coisas em suas próprias mãos, usando seu poder e influência como prefeito de Gotham City para caçá-los. Depois de capturá-los, ele os manteve vivos, mas em um estado tão miserável que a morte teria sido uma misericórdia. Shield e Thorne imploraram pela morte inúmeras vezes, mas Thomas negou a eles essa libertação. Ele queria fazê-los sofrer pela dor que infligiram à sua família. Ele se tornou um homem implacável e vingativo movido pela necessidade de retribuição. Só me mate, seu filho da puta do Wayne, Thorne gritou entre tosses dolorosas. Não aguento mais essa merda. Thomas agarrou o rosto de Thorne com as mãos, apertando com força até os lábios do mafioso sangrarem. Não, você não merece uma saída tão fácil, ele rosnou. Você vai ficar vivo até que eu diga o contrário, ou então seu sofrimento será ainda maior. Thorne lutou inutilmente contra o aperto de Thomas com os olhos arregalados de terror. Aqui deu uma boa olhada nisso, ele tirou um telefone do bolso e o segurou diante dos olhos de Thorne. Que família legal você tem. Levou 5 anos para localizá-los. Sua esposa, filha e seu filho. Qual era o nome dele mesmo? Thomas parou por um segundo antes de continuar. Assim, Rupert Jr. Que filhos adoráveis você tem. O rosto de Thorne empalideceu enquanto ele olhava para as fotos de sua família. E se eu colocar seus filhos no mesmo estado em que você colocou meu filho? Ou pior, Thomas ameaçou, sua voz cheia de veneno. Imagine ver seus filhos sofrerem o mesmo destino que Bruce. Você quer isso? Hein? Responda-me. Ele socou o queixo de Thorne. Thorne balançou a cabeça freneticamente, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto machucado. Thomas soltou-o e virou-se para Joshua. E você, Joshua? Você deveria ter morrido há 10 anos, mas por causa de um azar de merda, você sobreviveu. E eu vou garantir que você continue sofrendo até que eu decida o contrário. Joshua tremia incontrolavelmente, seu corpo atormentado pelo medo e agonia. Ele sabia que não havia escapatória da ira de Thomas. Por favor, deixe-nos ir, Thorne implorou, sua voz quase inaudível através do sangue escorrendo de sua boca. Faremos qualquer coisa. Thomas zombou, não há nada que você possa me oferecer que eu queira. Um flash do rosto de Bruce apareceu em sua mente, lembrando Thomas porque ele havia embarcado nesse caminho de vingança em primeiro lugar. Bruce, que sofreu um tormento inimaginável por anos por causa desses dois bastardos. Joshua e Rupert Thorne abaixaram a cabeça em derrota, sabendo que não havia nada que pudessem fazer para escapar das garras de seu algoz. Eles cometeram o erro de cruzar o caminho de Thomas Wayne, e agora pagariam o preço final por suas ações. Reze a Deus pelo meu filho. Implore para que o acordem do coma, e então eu posso matá-lo rapidamente em vez de torturá-lo, até a morte, Thomas ordenou antes de se virar em direção à porta, deixando para trás 2 homens quebrados que mal conseguiam se agarrar à vida. Do lado de fora da sala de tortura, Alfred o esperava. Transfira-os para o asilo Arkham e garanta que eles recebam tratamento especial. Thomas saiu do prédio. Fim do flashback, tempo presente? Não se preocupe com eles, Thomas disse com um sorriso caloroso. Os anos de raiva e tristeza aprisionados se dissiparam enquanto ele olhava para o rosto de Bruce. Eles nunca mais nos incomodarão. Agora, tudo o que importa é que você esteja acordado e saudável. Sr. Wayne, acho que já chega de conversa por hoje. É melhor deixá-lo descansar por enquanto. O corpo dele precisa de tempo para se ajustar depois de 10 anos de sono, sugeriu um dos médicos. Thomas e Martha concordaram relutantemente, trocando palavras sinceras com Bruce. Alfred e Martha olhou para o velho mordomo. Por favor, não se preocupe, Sra. Wayne. Eu cuidarei bem do mestre Bruce, Alfred assegurou com um sorriso gentil. Obrigada, Alfred e Martha retribuiu o sorriso. Bruce observou seus pais saírem do quarto, deixando-o com os médicos e Alfred. Você poderia me trazer um pouco de água? Ele disse em voz baixa. Alfred assentiu e rapidamente pegou um copo de água de uma mesa próxima. Ele cuidadosamente ajudou Bruce a se sentar e lhe entregou o copo. Bruce tomou alguns goles, saboreando o líquido frio enquanto ele saciava sua sede. Obrigado, Alfred, ele disse, com a voz ainda fraca. O mordomo assentiu, sua expressão cheia de preocupação genuína. De nada, mestre Bruce. É bom tê-lo de volta conosco. Bruce não conseguiu evitar sorrir levemente. Apesar dos anos que se passaram, o apoio e o cuidado inabaláveis de Alfred continuaram sendo uma fonte constante de conforto. Os médicos continuaram monitorando os sinais vitais de Bruce e fizeram um breve exame para garantir que ele estava estável. Eles garantiram que, com o tempo, seu corpo recuperaria sua força e se adaptaria a ser ativo novamente após um período tão prolongado de inatividade. Bem, é raro ver alguém se adaptando tão rápido depois de acordar de um coma após 10 longos anos. Tudo parece normal. Que surpresa, Sr. Bruce. Geralmente alimentamos os pacientes que acordam de um coma prolongado com tubos para prevenir infecções. Mas você deve conseguir comer comida de verdade em breve. É bom saber, mas não estou com fome agora, talvez mais tarde. E doutora, obrigado por tudo, Bruce disse suavemente. Você pode me agradecer depois de sua recuperação completa. Por enquanto, tente pegar leve, disse a médica com um sorriso doce. Sim,
Eu farei isso. Não tenho pressa. Após o exame, eles deixaram a sala, deixando Bruce sozinho com Alfred. Alfred, há tanta coisa que preciso saber, começou Bruce, com seus pensamentos girando em torno de perguntas sobre o mundo que havia mudado enquanto ele estava em coma. Claro, mestre Bruce, Alfred respondeu, seu tom tranquilizador. Eu farei o meu melhor para lhe contar tudo o que aconteceu durante sua ausência. Enquanto Bruce se acomodava na cama, ele ouviu atentamente o relato de Alfred sobre os eventos que se desenrolaram em Gotham City e no mundo além na última década. Era muita coisa para assimilar, mas ele estava pronto para recuperar o atraso e seu lugar em um mundo que havia seguido em frente sem ele. Entendo. Peço desculpas por preocupar todos vocês por 10 anos. Espero que não estejam bravos comigo, Alfred. Ele disse com uma risada fraca. Alfred deu um sorriso caloroso, seus olhos refletindo uma mistura de alívio e afeição genuína. De jeito nenhum, mestre Bruce, ele respondeu suavemente. Estávamos preocupados, é claro, mas ver você acordado e bem é a maior alegria que poderíamos pedir. Seu bem-estar é tudo o que importa. Bruce assentiu, sentindo uma profunda gratidão pela lealdade e apoio inabaláveis de Alfred. Obrigado por estar aqui todos esses anos. O sorriso de Alfred se alargou, e ele colocou uma mão no ombro de Bruce. Foi uma honra e um privilégio, mestre Bruce. Agora tente descansar um pouco. Eu estarei do lado de fora da sala. E não se preocupe, eu manterei a porta aberta só para o caso de você precisar de alguma ajuda. Bruce se recostou na cama, sua mente correndo com pensamentos sobre as mudanças que ocorreram durante sua ausência de uma década. O relato de Alfred sobre os eventos do mundo pintou um quadro de uma Gotham City que viu tanto progresso quanto desafios. Ele não pôde deixar de sentir uma mistura de emoções enquanto processava a informação. Enquanto ele estava deitado ali, seu olhar vagou para sua mão esquerda, e ele notou algo incomum. Em seu dedo anelar havia um anel. Era uma faixa metálica e elegante com um design intrincado, e pulsava com uma tênue luz azul. Então, não foi um sonho, hein? O anel relâmpago, pensou ele, examinando as ruínas e símbolos intrincados no anel.